Ok, então vamos lá. A aula de hoje ela é um capítulo muito importante no estudo da termodinâmica, que é o que eu chamo de trocas de calor e seus efeitos, né, que é a subunidade, e a aula trocas de calor e diagrama de fases. Porque essas trocas de calor, elas vão ter basicamente dois efeitos. A gente vai ver dois efeitos da troca de calor. Um é a variação de temperatura que o corpo pode sofrer, e a outra é a mudança de estado físico. Eis a diferença entre calor sensível e calor latente, tá bom? A gente vai comentar isso aí no decorrer da aula. Antes de nós definirmos a equação fundamental da calorimetria, vamos ver alguns conceitos importantes, né, dentro dessa parte aí de calorimetria. De antemão, calorimetria, ela estuda exatamente isso, né, a troca de calor entre os corpos e os efeitos que podem ocorrer devido a essa troca. A troca de calor, para que ela ocorra espontaneamente, presta bem atenção, né? Espontaneamente, ela vai ocorrer, né, do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura, ou seja, necessita uma diferença de temperatura, um gradiente de temperatura. No caso, pode ocorrer de maneira forçada, que é o que acontece nas máquinas refrigeradoras, né? O que é que uma geladeira faz? Ela tira calor de um ambiente mais frio e joga para um ambiente mais quente, ou seja, com a ajuda de um compressor. Então, é isso que ocorre com as máquinas refrigeradoras, ar-condicionado, etc. Tá bom? Então, eu já antecipo aqui para vocês, né, dessa troca de calor espontânea do corpo de maior para o corpo de menor temperatura, que isso já é a segunda lei da termodinâmica, que nós vamos ver com detalhe ao final desse curso, né? A última aula é a segunda lei da termodinâmica. Muito bem. Um conceito importante dentro da calorimetria é a capacidade térmica ou capacidade calorífica de um corpo. Presta bem atenção. Então, quem tem capacidade térmica é corpo. Quem tem o calor específico, a gente vai ver mais adiante, é a substância, tá? Então, como é que eu determino, como é que eu calculo a capacidade térmica de um corpo? Dividindo a quantidade de calor que ele troca pela variação de temperatura que ele sofre. Então, vejam que nós estamos trabalhando aí, então, troca de calor, como consequência, variação de temperatura. Já estamos colocando aqui para vocês aquilo que a gente chama de calor sensível, ok? Muito bem, então é o Q que ele troca, né, dividido por ΔT, que é a variação de temperatura. Como a capacidade térmica é sempre positiva, a gente vai convencionar que o calor que o corpo cede vai ser sempre negativo e o calor que ele recebe vai ser sempre positivo, tá? Pelo fato da capacidade térmica ser uma grandeza positiva, ok? Então, isso aí é importante, tá, gente? Porque lá no problema, desculpa, não vai dizer, olha, um corpo trocou menos 2.000 calorias, 2.000 calorias, 2.000 joules. Não. Ele vai dizer, olha, certo corpo cedeu 2.000 calorias. Então, nesse momento, você vai ter que colocar essa quantidade de calor como sendo menos 2.000 calorias. É você que vai colocar. Então, fique atento na ideia aí do calor recebido, que é positivo, e o calor cedido, que é negativo, e é você que tem que colocar quando esse for um dado do problema. Ok? Desculpa, tá, gente? Muito bem.
No sistema internacional, a unidade de capacidade térmica é o joule por grau Celsius, tá? E que pode ser também o joule por Kelvin, visto que nós temos aí uma variação de temperatura, e como as variações de temperatura na escala Celsius e na escala Kelvin é a mesma, então fica como sendo a mesma unidade, ou joule por grau Celsius ou joule por Kelvin, ok? Fique atento para esse detalhe aí. E a unidade usual é o caloria por grau Celsius, ok? Caloria por grau Celsius. É uma observação importante aqui da capacidade térmica. Eu não sei se vocês já viram, né? Só para a gente entender o que é essa capacidade térmica. Não sei se vocês já viram uma situação aí que uma pessoa coloca um saco plástico cheio de água, né? Completamente cheio, amarra o saco, né? Para a água não vazar, e coloca esse saco com água num braseiro. E o que vai acontecer? Né? Nesse contato de um saco contendo água com o braseiro, ou seja, é carvão em brasa mesmo, o saco não vai queimar. Aí você vai dizer, mas por quê? Né? A explicação é simples. É porque a capacidade térmica da água que está dentro do saco é muito maior que a capacidade térmica do saco plástico. Então, em vez do calor ficar lá no saco plástico e aumentar a temperatura dele até que derreta, o que ele vai fazer? Ele vai passar todo para a água, tá? Impedindo que esse saco arrebente aí por conta da alta temperatura. Porque quem vai, digamos assim, capturar esse calor é a água que está lá dentro, tá? Inclusive, a água chega até a ferver lá dentro. Só para vocês terem uma ideia. E quando ferve, não tem jeito, né? O vapor vai insuflar o saco cada vez mais, até que ele não aguenta. Ok? Mas é só para vocês terem uma ideia. Inclusive, vocês podem fazer essa experiência sem nenhum problema, tá certo? E aproveite para me convidar para esse churrasco também, né, que vocês forem fazer. Me convide lá que eu faço essa demonstração com o maior prazer lá para vocês, tá bom? Então, mais uma vez, o que está em jogo aí é a capacidade térmica, ok? Muito bem. Continuando. Calor específico. Aquilo que eu falei ainda agora, a capacidade térmica é do corpo, mas o calor específico é da substância. É a quantidade, presta bem atenção, olha só esse conceito. É a quantidade de calor necessária para variar de uma unidade de temperatura, uma unidade de massa dessa substância. Essa é o conceito de calor específico. Aí vem a definição matemática agora. Calor específico nada mais é do que a capacidade térmica do corpo dividido pela massa, ou seja, quando eu faço a divisão pela massa, fica só quem? A substância. Tá legal? Então, eis aí o calor específico, uma grandeza muito importante. Toda vez que tiver variação de temperatura, fique atento no calor específico, tá bom? Vou já apresentar aqui alguns detalhes que são importantes. No sistema internacional, o calor específico é dado em joule por quilograma grau Celsius, ou joule por quilograma Kelvin. Já viu isso, né? Porque é uma variação de temperatura. E a unidade usual é o caloria por grama grau Celsius. Uma caloria por grama grau Celsius equivale a 4.200 joules por quilograma grau Celsius. É a conversão que nós temos aí da unidade usual, caloria por grama grau Celsius, né, para joule por grama grau Celsius. Tá? Essa é a relação. Geralmente, lá na apostila, eu coloquei 4,2 kJ, tá? Que é a mesma coisa, né, gente? 4.200 joules
equivale a 4,2 quilojoules. Tá tudo certo aí? Muito bem. E aí vamos para a tabela. Por quê? Porque o calor específico é uma característica da substância. E tem várias informações nessa tabela. De antemão, olha só, a água, que é o calor específico padrão, digamos, né? É 1 caloria por grama graus Celsius. O gelo, que é a mesma água, só que no estado sólido, já não tem mais o mesmo calor específico. É 0,5 caloria por grama graus Celsius. O vapor, que também é a água, é 0,45 calorias por grama graus Celsius. Em alguns problemas, a gente considera do vapor também meio, mas mais próximo mesmo do que é o vapor é 0,45, tá? Calorias por grama graus Celsius. Ele não está aqui na tabela, mas eu estou adiantando isso para vocês. Então, isso é de fundamental importância, ou seja, o calor específico depende do estado físico da matéria. Tá bom? Para cada estado físico, eu posso ter um calor específico diferente. Uma outra observação aí é a areia, né? Notem que a areia de praia, digamos assim, ela tem um calor específico que é a 5ª parte do calor específico da água. E isso é muito importante. Por quê? Porque você vai para a praia durante o dia, o que acontece? Água e areia estão recebendo as mesmas quantidades de calor, certo? Só que a variação de temperatura que a areia sofre é 5 vezes maior que a da água. Ou seja, a areia esquenta mais rápido que a água. E é notório isso na praia, né? A areia está super quente, aí você entra na água da praia e está friazinha, principalmente um pouco mais funda, né? Está bem fria a água. Por quê? Porque a água tem uma inércia térmica muito grande devido ao seu calor específico. Ou seja, a água custa esquentar, como também custa esfriar. À noite, na praia, na mesmíssima praia, o que você vai perceber? Que a areia está mais fria, porque ela esfriou mais rápido, porque o calor específico dela é menor, e a água está quentinha, né? Está mornazinha, porque ela custa a esfriar. Isso é importante, né, nas regiões que tem água, porque o fato de ter água, ela não deixa a temperatura da Terra variar muito. Porque durante o dia, o que deve acontecer? A areia quer esquentar, mas como a água custa esquentar, ela absorve parte do calor da areia, não deixando a areia esquentar muito. E à noite, a areia vai querer esfriar. Só que a água agora vai fazer a operação inversa. Ela vai ceder calor para a areia, não deixando esta esfriar muito. Nas regiões áridas, né, nos desertos, por exemplo, onde não tem água, o que acontece? Durante o dia, a terra esquenta muito e à noite ela esfria demais. Então, isso acontece nas regiões do deserto, tá bom? Então, é importante a gente estar observando esses detalhes aí. Inclusive, tem um exercício resolvido, né? Para quem já estudou os exercícios resolvidos, que é a determinação lá do calor específico de um metal desconhecido, e a gente chega à conclusão que é o ouro, né? Esse metal desconhecido, tá bom? Está aí o calor específico do ouro, 0,03 caloria por grama graus Celsius. Então, isso daí é uma informação importante, né? Porque, eu não sei se vocês já perceberam, né? Você coloca um pouco de água para ferver, né? A água ainda está morna, mas o alumínio da panela já está bem quente.
né? Apesar de estarem recebendo praticamente as mesmas quantidades de calor. Por quê? Porque a água tem uma inércia térmica maior. Tá bom? Beleza? Agora, a gente pode definir o que é uma caloria, né? Uma caloria é a quantidade de calor recebida por 1 grama de água para variar a temperatura de 14,5 a 15,5 graus Celsius. Então, está aí a definição exata de uma caloria. Se essa variação, que é de 1 grau Celsius, né, que vocês estão vendo, 15,5 menos 14,5 dá 1. Se esta variação, certo, for abaixo desse intervalo aí, digamos, de 4 a 5 graus Celsius, para 1 grama de água variar de 4 a 5 graus Celsius, vai precisar de menos de 1 caloria. E se ela for maior, digamos, de 25 a 26 graus Celsius, vai precisar de mais de 1 caloria para sofrer essa variação, tá? O fato é que a gente trabalha, esses valores que estão aí, são valores médios, tá? Para um certo intervalo de temperatura. Por exemplo, a água, né? O calor específico da água vale 1 caloria por grau Celsius, no intervalo de 0 a 100 graus Celsius, ou seja, uma média que nós temos aí, ok? Então, esses valores tabelados são valores médios, para um certo intervalo de temperatura. Finalmente, a equação fundamental da calorimetria, aquela que relaciona a quantidade de calor trocado com a variação de temperatura, né? O que a gente vai fazer? A gente vai pegar, deixa eu pegar aqui o laser, a gente vai pegar esta equação aqui, ó, que vocês estão vendo, tirar o valor de C grande. Então, C grande vai ser MCzinho, certo? E levar naquela primeira equação, que é da capacidade térmica. Quando a gente faz isso, a gente fica com essa equação, que Q é igual a MC delta T, né, que o pessoal chama aí de Q-macete, né, e o pessoal apelida aí. Q-macete é a equação fundamental da calorimetria. E de posse dessa equação, lá no material de vocês, eu provo aquilo que eu falei anteriormente, da água com areia, certo? Eu provo para vocês usando a equação fundamental da calorimetria. Deixa eu beber uma águazinha aqui, tá? Hidratar a garganta. Muito bem. Esta equação é a chamada equação do calor sensível, porque é um calor que o corpo vai trocar, que faz com que a sua temperatura varie. Então, o Q-macete, né, que é a equação fundamental da calorimetria, é calor sensível. Por isso que toda vez que eu vou resolver um exercício, né, eu tenho aí, tanto no material de vocês, quanto lá no exercício também, eu vou estabelecendo quem é latente, quem é sensível. E o que é latente, né? O calor latente é exatamente aquele que o corpo troca, que faz com que ele mude de estado físico. Tá? Bom, se a pressão permanecer constante, o que é que vai acontecer? A temperatura não vai variar. Então, logo, uma mudança de estado físico, é o final dessa aula, tá, gente? Não depende apenas da temperatura. Depende também da pressão a qual esse corpo está submetido. A gente vai já ver isso daí. Muito bem. Se o calor sensível, que a gente viu agora há pouco, no slide anterior, é MC delta T, quem é o calor latente? mL, tá? O calor latente é igual a quantidade de calor latente, que é igual a M vezes L. Onde esse L a gente chama de calor latente de
mudança de estado. Calor latente de mudança de estado. Pela própria equação que está aqui, se eu tiver no SI, o Q é dado em joule e a massa em quilograma. Então, o calor latente de mudança de estado no SI é dado em joule por quilograma. E, como unidade usual, tem caloria por grama, ok? Então, temos aí uma figurinha mostrando aí, ó. Eu queria só chamar a atenção, já adiantando aqui um pouco a aula, chamar a atenção para vocês, né, das transformações inversas. Por exemplo, o que é a fusão? Passagem do estado sólido para o líquido. Solidificação é a transformação inversa, tá? Do líquido para o sólido. Vaporização, do líquido para o gasoso. E do gasoso para o líquido, eu gostaria de chamar a atenção de vocês. Porque o estado gasoso, ele é um estado generalizado. Ele representa tanto vapor quanto gás. Aí você vai perguntar, mas vapor e gás não é a mesma coisa? Não. Não é a mesma coisa. Daqui a pouco nós vamos ver a diferença entre o que é um vapor e o que é um gás, tá bom? Quando é gás que passa para o estado líquido, por exemplo, um exemplo é o nitrogênio líquido, né? O nitrogênio ele é retirado da atmosfera, ele está na forma gasosa. Quando ele passa para o estado líquido, ele está sendo liquefeito. Por quê? Porque ele é um gás. Tá? Já o vapor de água, quando passa para o estado líquido, ele está condensando. Então, vejam que são duas coisas diferentes. A liquefação da condensação. Vocês já ouviram falar no GLS? GLS? Não, desculpa. Desculpa, é GLP, tá? GLP. Melhorei agora, né? Não sei por que veio esse S aí. GLP. A Jaqueline não sabe o que é. É gás liquefeito de petróleo. Gás liquefeito de petróleo. Que é esse gás de cozinha que a gente usa, Jaqueline. Ele é GLP, tá? Na verdade, ele não é um gás. Ele é um vapor. Por quê? Porque quando eu diminuo a pressão, ele passa do estado líquido para o estado de vapor. É quando eu abro lá a válvula no fogão, né? Ele escoa. Com isso, eu não estou variando a temperatura. Eu estou simplesmente variando a pressão. Então, eu vou provar para vocês que esse GLP, na verdade, ele não é um gás, ele é um vapor, tá? Daqui a pouco a gente vai mostrar isso para vocês também. São coisas que vão ficando historicamente, né, construídas, que não mudam o nome, mesmo a gente sabendo que, de acordo com a fundamentação física, ele não é um gás, ele é um vapor. Mas não mudou mais porque ficou conhecido historicamente como isso, tá bom? Muito bem. Vamos falar do calor latente de mudança de estado, né? Vamos tomar como exemplo a água na pressão normal. O que a gente chama de pressão normal é a pressão atmosférica a nível do mar, que é 1 atm, né? A fusão da água ocorre a 0 graus Celsius, né? E a vaporização, ebulição da água a 100 graus Celsius. Então, dentro dessas condições, o calor latente de fusão, presta bem atenção, de fusão da água é 80 calorias por grama. Ou seja, cada grama de gelo necessita receber 80 calorias para passar do estado sólido para o estado líquido. Já o calor latente de vaporização
é de 540 calorias por grama. Ou seja, cada grama de água a 100 graus Celsius necessita receber 540 calorias para passar do estado líquido para o estado de vapor. Eis aí qual é o significado físico do calor latente de mudança de estado, tendo como exemplo aí a água, tá, gente? A gente usa a água mesmo nos exercícios, no dia a dia mesmo, né? A água ela é muito utilizada para refrigeração, etc, etc. Tá legal? Muito bem. Continuando. Esse princípio lá, que a gente vai estudar agora, princípio da transformação inversa, foi por isso que eu disse para vocês ficarem atentos aí na questão, né, da transformação inversa. Por quê? O que diz aqui? A quantidade de calor que um corpo recebe numa transformação recebe endotérmica, tipo a fusão e a vaporização, tá? Endotérmica, recebe. É igual à quantidade de calor que o corpo deve ceder na transformação inversa, ou seja, ele recebe positivo, cede negativo. Eis porque o calor latente de solidificação é menos o calor latente de fusão. Por exemplo, qual é o calor latente de solidificação da água, tá? Numa pressão a nível do mar, de um ATM no caso, e a 0 graus Celsius, menos 80 calorias por grama. Por quê? É negativo, para poder dar uma quantidade de calor negativa, ou seja, para ceder calor. Então, a solidificação e a condensação, elas são transformações exotérmicas, ou seja, elas têm que ceder calor, né, para poder ocorrer. Tá? Lá no exercícios resolvidos, a última questão, ela trata disso, né? Eu coloco uma certa massa, 1 litro de água, se eu não me engano, dentro do congelador. Essa água está a 30 graus Celsius. Tá? Quanto ela deve ceder, né? Quanto deve ser retirado dela? Quem retira isso é o gás refrigerador. Ele vai retirando dela para que ela vire gelo a menos 10 graus Celsius. Então, tem a continha lá. No final, essa quantidade de calor vai dar negativa. Por quê? Porque foi calor cedido pela água. É isso que eu quero que vocês entendam e interpretem corretamente os resultados, tá bom? Mas está lá no exercício, se eu não me engano, exercício 8, exercício resolvido, tá bom? Logo, o calor latente de condensação da água vai ser menos 540 calorias por grama. Ou seja, 1 grama de vapor a 100 graus Celsius deve ceder 540 calorias para passar do estado de vapor para o estado líquido. É uma quantidade de calor relativamente grande, né? Nessa transformação aí, tanto na ida, que é a vaporização, quanto na volta, que é a condensação. Ok, gente? Então, dando continuidade. E agora, o princípio muito importante na calorimetria, que é o princípio das trocas de calor. Vimos que nós temos 2 tipos de quantidade de calor. Ela pode ser sensível, quando varia a temperatura, e latente, quando muda de estado. Então, fique atento para esse tipo de situação, tá? Quando é que é um, quando é que é outro. Eu resolvo um problema todinho, né, lá na questão do diagrama curva de aquecimento no próprio material. Eu faço questão de resolver, gente, porque para aprender aquele esquemazinho das caixinhas que a gente monta, é muito importante aquilo
para a gente saber quem é que vai ser sensível e quem é que vai ser latente ali, tá? Então, fique atento para esse detalhe aí. Ok? Princípio das trocas de calor, né? Baseado na conservação da energia, ou seja, a energia não pode ser criada e nem destruída, ela é transformada, tá? Então, esse é o princípio da conservação da energia como um todo, tá? Não estou falando só da conservação da energia mecânica, eu estou falando do princípio da conservação da energia como um todo, tá? Bom, se eu tenho lá vários corpos dentro de um sistema isolado, termicamente, é claro que esses corpos vão trocar calor, uns cedem e outros recebem, de tal forma que a quantidade de calor total trocada, ou seja, Q1 mais Q2 mais Q3 mais reticência mais Qn, é igual a zero. Tá? Não vai haver nem perda e nem ganho de calor. Tá bom? Ou seja, eles vão trocar calor entre si. Este princípio é usado para determinação. Eu faço um exercício desse lá, aquele do ouro, eu fiz para vocês exatamente para demonstrar isso que eu estou escrevendo aqui, né? Para determinar o calor específico de uma substância, pois o calor específico é uma característica do material, tá bom? Existem equipamentos que medem calor específico para poder caracterizar os materiais. É importante isso, né? Aqueles que pensam em ser um físico de material, para esse detalhe aí. Né? Ou então, presta bem atenção, quando é substância, é o calor específico. Quando é o calorímetro, o que é o calorímetro? São recipientes que são usados para fazer a troca de calor. Tá? Toda vez que eu tiver um calorímetro, eu vou usar para ele a capacidade térmica. Inclusive, no próprio material de vocês, eu faço cálculo da capacidade térmica de um calorímetro, né, que deu até 50 calorias por grau Celsius. E depois eu vou usar esse calorímetro, não sei se vocês perceberam, né, lá no exercício resolvido, para determinar, se eu não me engano, lá o calor específico do ouro, do metal, que no caso, no final, a gente vai chegar à conclusão que é o ouro. Entendeu? Então, vejam, quando eu vou trabalhar com materiais, com metais desconhecidos, o que é que eu faço? Primeiro eu determino, é obrigatório, tá? Ah, mas já está escrito aqui no calorímetro que a capacidade térmica dele é tantas calorias por grau Celsius. Não confie nisso, tá? O que você tem que fazer? Calcular. Então, a primeira experiência que você faz é aquela que está lá, no material de vocês, para poder determinar a capacidade térmica do calorímetro. Depois, você vai usar este calorímetro para determinar o calor específico de um metal, por exemplo, desconhecido. Tá bom? Então, eu resolvi fazer uma parte no material de vocês, tá? Com uma aplicação aí do princípio das trocas de calor e como exercício resolvido a determinação do ouro, do calor específico do metal, que no caso vai ser o ouro. É isso que eu quero dizer. Preste bem atenção nesses detalhes aí. Em alguns dos exercícios, eu considero a capacidade térmica do calorímetro desprezível. Em outros, não. Então, fiquem atentos para esses detalhes. Quando for desprezível, não leve em conta o calorímetro. Tá? Quando for dado a capacidade térmica, você tem que levar em conta a capacidade térmica desse calorímetro. Ok? Bom, curva de aquecimento de uma substância pura. Né? É importante ressaltar que, para que nós tenhamos esse tipo de curva, é necessário que a pressão não varie, tá? Porque se a pressão não variar, o que acontece durante uma mudança de estado? A temperatura não varia. Está aqui a fusão da água acontecendo a 0 graus Celsius. Está aqui a vaporização da água acontecendo a 100 graus Celsius. Então, nesse caso,
nós temos a pressão, né, de uma atmosfera, que é a pressão normal, que é a pressão pressão atmosférica a nível do mar, ok? Então, o que é a curva de aquecimento? É uma escada, né? O pessoal, aí o Carlos sabe, né? A escada que se preza, ela tem que ter patamar, né? Então, está aí a escada, os patamares são exatamente as mudanças de estado, e os degraus são os estados, no caso, sólido, líquido e vapor. Agora estou trabalhando especificamente o vapor de água, e vou já demonstrar para vocês por quê. Bom, obviamente que a curva de resfriamento é aquela que vai descer a escada, né? Aonde os patamares agora vão ser quem? As mudanças de estado exotérmica, no caso, condensação e solidificação. Isso, gente, só vale para a substância pura, tá bom? Só vale para a substância pura, ok? Na química, a gente tem lá uma técnica para separar o álcool da água. Não sei se vocês já ouviram falar. Como é que eu separo o álcool da água? Está misturado ali, é uma substância homogênea, praticamente, né? A água misturada com álcool. E como é que eu faço para separar a água do álcool? Eu uso o que nós chamamos de destilação fracionada. Existe a destilação simples, que separa o sólido do líquido, e existe a destilação fracionada, que são dos líquidos que compõem uma mistura homogênea. Tá? Como é que você faz? Qual é a diferença? É que na fracionada eu uso um termômetro. Então eu sei que o álcool ebule a 80 graus Celsius, isso na pressão normal. Então, o que vai acontecer a 80 graus Celsius? A temperatura vai estabilizar em 80, 78, 80, tá? Próximo disso daí. Vai estabilizar. E quando todo o álcool tiver ebulido, é que a temperatura vai aumentar, obviamente, até chegar em 100 graus Celsius. Quando ela passa lá daquele valor que ela estava estabilizada, você para de fazer o processo. Ou seja, o que caiu lá do outro lado no becker, num tubo de ensaio, qualquer coisa, num balão, né? É só o álcool. E a água ficou, né, aqui no recipiente que estavam os dois. Então, isso acontece por quê? Porque a pressão permaneceu constante e a temperatura não variou durante a mudança de estado físico. Então, esses patamares aí, eles são levados em conta que a pressão não está variando, tá bom? Vejam, gente, a gente está falando de pressão, temperatura de mudança de estado, tá certo? A gente vai fazer um estudo agora, que é um estudo final da nossa aula de hoje, né? Para não ficar muito cansativo, né? É a última aula do ano, a gente não pode se esgotar muito. E eu sei que vocês têm que terminar lá os exercícios de vocês também, para mandar, certo? Os que ainda não mandaram. Então, foi por isso que a gente previu aí uma aula bem curta, ok? Vamos falar agora de diagramas de fase, especificamente falando de mudanças de fase, tá bom? Ou seja, o que caracteriza o material, né? O pessoal lá na engenharia de materiais trabalha muito com isso, né? Caracterizando lá. Deixa eu fechar aqui a janela que está chovendo. Muito bem. Então, o que caracteriza um material é importante conhecer como é que esse material se comporta, né? Como é que ele fica na questão do estado sólido, no estado líquido, ele pode ser vapor, e aí que entra a história do gás, tá bom? Diagrama de fase. Então,
Eu não entendi. O que foi que falou a Marielle? Não está conseguindo entrar e pediu para avisar. Espera tentar até o final. Tá certo? Avise para ela, para a Marielle tentar. Então, vamos começar pela curva de fusão. Né? A gente vai compor o diagrama de fase com as 3 curvas. Né? A primeira delas é a curva de fusão, que eu vou representar por 1 em algarismo romano. Tá? É crescente para substâncias que aumentam de volume ao se fundir. E decrescente para aquelas que diminuem de volume durante a fundição. Então, a água se encaixa aí nesse segundo exemplo, que a fusão é decrescente. O que significa isso? A curva é sempre pressão em função da temperatura de mudança de estado. Pressão na vertical e na horizontal, a temperatura. Então, se é decrescente, no caso da água, certo? O que significa isso na prática? Que se eu aumentar a pressão, a temperatura de fusão diminui. E se eu diminuir a pressão, a temperatura de fusão aumenta, ou seja, são inversamente proporcionais, visto que é uma curva decrescente. Tá bom? E aí vem uma explicação assim do que acontece no nosso dia a dia, né? Um exemplo simples do que acontece. Se você pegar 2 bloquinhos de gelo e apertar um contra o outro e depois largar, eles vão ficar grudados. Ou então, para aquele pessoal que gosta de comprar aqueles sacos, né, de cubo de gelo, o que você percebe? Que no fundo aqui, você tem um bocado de bloco de gelo já mergulhado em água. Lá no fundo. Por quê? Porque o peso dos blocos que estão em cima, estão pressionando os que estão embaixo. Tá? Aí por isso que aparece aquela água ali, né? Qual é a certeza que nós temos? Que aquela água que está lá no fundo ali do saco está abaixo de 0 graus Celsius. Porque com o aumento da pressão, a temperatura de fusão diminui, ou seja, vai ficar abaixo de 0. Tá. Quando você começa a derramar o gelo, você vai ver que aquela água que você estava vendo ali não vai aparecer mais. Aí você vai pensar, será que furou o saco, né? Não, gente. O que você vai ter lá, naqueles blocos de gelo lá embaixo, é que eles estão grudadinhos um no outro. É como se aquela água ali soldasse aqueles blocos que tivessem embaixo. Porque quando você diminuiu a pressão, a temperatura de fusão voltou a ser 0. Como aquela água estava abaixo de 0, ela volta a virar gelo. Certo? Que é o que acontece aqui, ó, nessa figura. Eu aperto 2 blocos de gelo um contra o outro, e aqui, nessa interface dos 2 blocos, nós teremos água ali. Você pode fazer essa experiência também. Nós teremos água numa temperatura abaixo de 0, devido ali à pressão que você está exercendo. Quando você solta, aquela água rapidamente, num piscar de olhos, ela vira gelo. Por quê? Porque a temperatura de fusão aumenta e como a água estava abaixo de 0, né, em 0 grau, tem que ser sólido. Ou seja, nós teremos ali os blocos sendo grudados, soldados ali um no outro. Tá? Então, isso ocorre, mais uma vez, porque a curva de fusão para a água ela é decrescente. Quanto maior a pressão, menor a temperatura de fusão e vice-versa. Tá?
curva de vaporização, tá? Vamos trabalhar a ebulição, no caso, né? A água fervendo. Um exemplo clássico disso, assim, ela é sempre crescente, tá? Independente do material, a curva de vaporização é sempre crescente. Ou seja, quanto maior a pressão, maior a temperatura de ebulição. E vice-versa. Então, veja, isso explica o funcionamento de uma panela de pressão. Por quê? Na panela de pressão, o ar que estava lá dentro, ele vai ser expulso pelo vapor de água que vai se formar lá dentro, no interior. Tá? E esse vapor vai ficar ali preso, né, saindo bem aos poucos pela válvula ali da panela de pressão. Então, a pressão lá dentro da panela vai ser maior que uma atmosfera. Consequentemente, a temperatura de ebulição vai ser maior do que 100 graus Celsius. Então, o que é que nós temos dentro da panela de pressão? Água, numa temperatura maior que 100 graus Celsius. O alimento mergulhado na água, a uma temperatura maior que 100 graus Celsius, cozinha mais rápido. Eis a explicação da panela de pressão. E temos também uma situação inversa. Se eu tiver água abaixo de 100 graus Celsius, ela não vai ferver. Mas se eu tiver um jeito de diminuir a pressão, ela ferve. Tá? É essa experiência que a gente faz aí, ó. Coloca um pouco de água, digamos, a 90 graus Celsius, dentro de uma seringa, tem que tomar cuidado para não se queimar. Aí você segura ali, aonde você vai colocar a agulha, tira a agulha e coloca ali o dedo, tampa-la. E depois puxa o êmbolo. Quando você puxa o êmbolo, você está diminuindo a pressão do vapor ali dentro da seringa. Com isso, a água começa a ferver. Por quê? Diminuindo a pressão, diminui a temperatura de ebulição. Porque a curva de vaporização, que é a curva 2, ela é sempre crescente. Tá? São exemplos do nosso dia a dia. Finalmente, a curva de sublimação. O que é a sublimação? A passagem do sólido para o vapor ou vice-versa, né? Sem passar pelo líquido, né? Por exemplo, uma bolinha de naftalina, ela sublima, ela não derrete para depois evaporar. Ela sublima, ela passa direto, né, do estado sólido para o estado de vapor. Ela sublima, ok? Ela é sempre crescente, a curva de sublimação. Então, é necessário que você entenda que a fusão, a curva de fusão, ela separa o sólido do líquido. Vaporização, o líquido do vapor. E a curva de sublimação, separa o sólido do vapor. De posse disso, a gente vai montar agora os diagramas. Não esqueçam que, pelo fato de nós termos dois tipos de curva de fusão, que pode ser crescente, que é o caso do CO2, ou decrescente, que é o caso da água, tá bom? Nós teremos dois tipos de diagramas de fase, tá? Então, tá aí, ó, os diagramas aqui, ó. A curva 1, essa curva que eu estou mostrando para vocês, separa o sólido do líquido. Por isso, ela é uma curva de fusão. É crescente para a maioria dos materiais e decrescente para uma minoria de material, exemplo, a água, né? Ok? Aqui decrescente. Já a curva de vaporização, que é a curva 2, é do líquido para o vapor. Aqui nós vamos ter a vaporização. A mesma coisa aqui no outro, ó. Nós vamos ter aqui uma vaporização. E, finalmente, a curva 3, que separa o sólido do vapor. Então, daqui para cá é a sublimação. Idem nesse outro aqui. Então, percebam o que muda de um diagrama para outro
é só a curva de fusão, tá? Então, o diagrama de fase para a água teria esse jeitão aqui, e para o dióxido de carbono, CO2, teria esse primeiro jeitão aqui. Ok? Muito bem. Vamos agora perceber que existem aqui algumas características que são de cada materiais, tá bom? Cada material. Desculpa. O ponto triplo é o ponto, ou seja, pressão, temperatura, aonde vão coexistir em equilíbrio os estados sólidos, líquidos e vapor. Ponto triplo, tá? Então, nós temos aqui, esse é o ponto triplo. O que é a coexistência em equilíbrio? É que se um determinado número de moléculas passar, do estado de vapor para o estado líquido, vai ocorrer uma compensação para que não saia desse equilíbrio, tá bom? Então, esse é o ponto triplo. Uma outra característica importante, aí que vem aquela explicação a respeito da diferença entre vapor e gás. Veja, a temperatura crítica é a temperatura acima da qual a substância está no estado de gás. Abaixo dessa temperatura, ela pode ser vapor ou líquido. Tá bom? Observem aqui o seguinte. Aí onde está esse ponto? É gás. A substância está em estado, né, gasoso. O que acontece se aumentar a pressão? Ela vai continuar sendo um gás. Ou seja, para que um gás passe para o estado líquido, eu tenho que aumentar a pressão e diminuir a temperatura, tá? Ou seja, aumenta a pressão e diminui a temperatura. Aí ele passa para o estado líquido, ou seja, a liquefação, ela é uma combinação de duas coisas: aumento de pressão, ok? E diminuição da temperatura. Notem que o vapor não é preciso. Se eu tenho vapor, basta eu aumentar a pressão que ele vira líquido, que é o que acontece quando chove, né? Nós temos água no estado de vapor, como as nuvens começam a se pressionar uma com as outras, tá certo? Uma exercendo pressão na outra, há um aumento de pressão e, consequentemente, a mudança de estado, né? Que é a condensação. E para finalizar aqui, né, ainda vou falar um pouquinho mais do gás. Olha, aquilo que eu falei para vocês do gás de cozinha, né, entre aspas, ele está no estado líquido. Se você pegar como é que se diz, o botijão lá de gás, né, o cilindro de gás, você percebe que ele está no estado líquido, ok? Quando você abre a válvula, ele passa para o estado de vapor. Por quê? Você diminuiu a pressão. Acompanhe aí, ó. Diminuindo a pressão, ele passa para o estado de vapor. Ou seja, ele não é um gás, ele é um vapor. Aquilo que nós já havíamos falado. E para a gente finalizar, que eu vou mostrar agora uma tabela para vocês, a água, ela vira gás a partir da temperatura de 374 graus Celsius. Ou seja, acima de 374 graus Celsius, que é a temperatura crítica da água, nós não temos mais vapor d'água, nós temos gás de água. Tá certo? Só para você entender bem essa diferença. Aí aqui estão os pontos triplos, né? Os pontos triplos para hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, amônia, gás carbônico e água. O que eu quero chamar a atenção de vocês, né? Olha, a pressão é bem baixa aqui, né?
0,611 quilopascais, ou seja, uma pressão relativamente baixa, comparado com a pressão atmosférica. E a temperatura é bem próxima do 0 graus Celsius. Isso é o ponto triplo da água. Para finalizar, observem aqui, ó. Vocês já viram falar em gelo seco, né? O que é o gelo seco? Nada mais é do que o gás carbônico ou dióxido de carbono no estado sólido. Reparem a temperatura crítica aí do dióxido de carbono, 31 graus Celsius. Então é por isso que ele não tem como derreter, né, o gelo seco. Ele já passa direto para o estado gasoso. Tá? O que é que o pessoal faz nesses ambientes, nas boates e tudo mais? Joga só um pouquinho de água ali no gelo seco, ele começa a fumaçar. Exatamente, esse é o dióxido de carbono no estado sólido. Então, vejam, gente, nessa aula de hoje, nós tratamos exatamente, né, das trocas de calor e as duas coisas que podem acontecer, né, os dois fenômenos que podem acontecer em decorrência dessa troca. Fenômenos básicos, que é a variação de temperatura e a mudança de estado físico. E entendemos também que, na verdade, nós não temos só sólido, líquido e vapor, temos também o gás. E sabemos agora qual é a diferença entre eles. Ok, galera?